a base para a discussão. Então, Sérgio, prazer estar aqui com a gente, seja bem-vindo. Obrigado. Agradeço ao professor Márcio Campos, a presença do professor Ciro Torres, nosso diretor de inovação, querido Sérgio Mesquita, Raja, parceiros, colegas do Passaporte Universitário, aqui da incubadora de tecnologia. Bom, a ideia, inclusive, quer dizer, conforme o Márcio colocou, é a gente levar a ciência, né? A gente tem procurado expandir um pouco esse projeto, a gente deve ter reuniões mais à frente, até com novas propostas que estão sendo feitas no último relatório desse ciclo de palestras. E, inclusive, esse próprio evento, quer dizer, deu origem a uma proposta de programa chamado Papo PIC, né? O Papo do Programa de Iniciação Científica, que foi inspirado pela professora Rafaela, que tem alguns orientandos que estudam a questão climática, que vão estudar a questão de mudanças climáticas, então ela perguntou se a gente não poderia falar sobre o assunto. Está aí, professora, vamos ver se a gente consegue passar pelo menos o que são as bases da discussão, né? Acho que o principal é isso, é que não se coloque aí uma coisa definitiva, até porque é um assunto de uma complexidade muito grande, se tratando de meteorologia. Começando logo, a gente enxerga a questão do efeito estufa, quer dizer, que o planeta possui naturalmente, né? O lado esquerdo nos mostra esse efeito normal, a chegada da radiação do Sol na atmosfera e a sua distribuição. Resumidamente, o lado direito mostra a intensificação das emissões de gases do efeito estufa, potencializando, né, esse cobertor que o planeta possui e, em tese, concorrendo para o aumento da temperatura. O painel das mudanças climáticas, o IPCC, conjunto de cientistas do mundo inteiro, ele, através de pesquisas e simulações, ele propõe que efetivamente está mudando, está acontecendo através do aumento dos níveis de gases do efeito estufa, especialmente o CO2, essa questão da influência desse clima, nesse curto espaço de tempo da Revolução Industrial, um aumento nessa temperatura planetária. Concorrendo para isso, nós temos as principais forçantes que o IPCC chama de forçamento climático, ou seja, o quanto cada gás contribui para esse aquecimento. Então, a gente observa aqui que o CO2 tem uma forçante de 1,66, está um pouco envaçado aqui de fora, watts por metro quadrado. Mais à frente a gente vai chegar a apontar que a radiação que chega no topo da atmosfera do planeta é equivalente a 1.368 watts por metro quadrado. É uma constante. Então, a cada gás você tem essa forçante, no caso do CO2 com maior intensidade, depois o metano e os outros gases, né? O ozônio troposférico contribuindo para o aumento da temperatura em 0,35 e, no caso do estratosférico, está um pouco mais acima, contribuindo para um esfriamento, que seria o feedback negativo, né? E tantos outros. Um detalhe que eu quero só apontar, que também mais à frente a gente vai ver, é que o IPCC ele não considera a variação da radiação solar como sendo significativa. Ele coloca apenas como 0,12 watts por metro quadrado a importância dessa variação da radiação solar que chega no topo. O trabalho seminal usado como justificativa para a questão do aumento de CO2 versus temperatura foi através de uma pesquisa dos russos, na base russa de Vostok, na Antártida, em que eles, através de testemunhos que foram gravados a quilômetros dentro do gelo, eles fizeram uma relação de cerca de 400 mil anos atrás entre o aumento da concentração de CO2 e o aumento da temperatura. De uma forma geral, você olha
parece que quase que são equivalentes ambas as curvas, né? Ou seja, justificando que o aumento do CO2 ao longo do tempo, ele sim correspondeu ao aumento da temperatura do planeta. Aí vamos começar a ver o contraponto, né? O professor Molion é um climatologista da Universidade das Alagoas, cientista bastante renomado, faz parte também do TCC. Ele diz que a temperatura do passado interglacial, né, ela, na verdade, parece ter sido maior do que deste interglacial, né? Ou seja, nós estamos falando de períodos de 10 mil anos, mais ou menos. Enquanto a concentração do CO2 ficou abaixo de 300 partes por milhão de volume. Ou seja, ele, através da curva, ele, enxergando a curva em detalhe, ele mostra que entre um interglacial passado e o atual, a concentração de CO2 estava abaixo de 300 partes por milhão, mas a temperatura estava acima, né? Essa é uma das questões que ele questiona. Outra coisa também é que a análise das bolhas de ar nos testemunhos de Vostok, elas estão ali há centenas de milhares de anos, né? 400 mil anos. Então ele questiona a integridade dessas bolhas dentro do testemunho. De certa forma, é até bastante razoável, né? Citando a difusão de gases, né? Pressão e intervalo de tempo para o aprisionamento dessas bolhas. E aí, com certeza, comprometendo a qualidade desses registros. Então, essa é mais uma crítica que se faz ao que seria a base da discussão do aquecimento global. Além disso, ele acha que o forçamento constituído pelas nuvens e aerosóis para o albedo do planeta também é mais significativo. O albedo a gente vai ver um pouco mais à frente, quer dizer, é a energia que é refletida, a energia solar que chega e é refletida pela atmosfera do planeta e por todos os componentes até chegar à área da Terra. Outra coisa também que desempenha um papel importante é o sistema oceano-atmosfera. Quer dizer, sabe-se que a atmosfera, na verdade, ela é aquecida por baixo, não por cima, né, pelos raios. Enfim, ela é aquecida pela radiação infravermelha que ela devolve para a atmosfera, né? E o atmosfero e o sistema oceano-atmosfera cumpre um papel muito importante nessa questão da atmosfera para o clima global. O aumento da temperatura dos oceanos diminui a capacidade de armazenamento de CO2, que também atua como principal regulador desse gás na atmosfera. Ou seja, se você tem o oceano aumentando a temperatura, ele está liberando mais CO2 na atmosfera. Aí nós temos o primeiro contrassenso que eu aponto, a questão do aumento da temperatura dos oceanos versus a acidificação. Fala-se em aumento da temperatura do oceano e, ao mesmo tempo, fala-se em acidificação dos oceanos. Isso parece um contrassenso, porque a acidificação pressupõe uma concentração maior, né, de gases nesse oceano. Só que, na verdade, você também está falando no aumento da temperatura, ou seja, na diminuição dessa concentração. Então, para vocês verem que a discussão climática ela não é tão unânime assim. Outra coisa que se coloca também o Molion atua, que é o programa Cloud, que investiga os raios cósmicos, que ao chegar na atmosfera do planeta, eles aumentam a concentração de núcleos de concentração, partículas higroscópicas que intensificam a formação da chuva, né, das gotículas de água, e a formação de nuvens, consequentemente, contribuindo para mais o albedo, ou seja, aquela reflexão que a gente vai ver de forma mais ilustrada mais adiante. A crescente concentração de núcleos de condensação, com o aumento das nuvens baixas, né, contribui para o aumento do albedo, levando então ao feedback negativo que a gente chama em relação à questão do esfriamento do planeta e não do aquecimento. O Sol, como principal fonte de energia, né, conforme eu havia dito, ele chega ao planeta, né, 1.368 watts
por metro quadrado, que é a constante solar, que pode ser maior ou menor em função de um máximo e de um mínimo solar. Essa produção, então, varia de 0,20% a 0,29% em função desse máximo e mínimo, chegando uma variação de 2,7, podendo chegar a 4 watts por metro quadrado entre o máximo e o mínimo solar. E aí está uma das questões principais dessa questão do esfriamento e aquecimento. O efeito do albedo. Então está bem ilustrado aqui a energia que chega ao planeta 100%. Né? Aqui chegam 1.368 watts por metro quadrado, que se subdividem em reflexões albedo, né, de 4% da superfície terrestre, 20% de nuvens e 6% da própria atmosfera, ou seja, o albedo planetário é de 30%. Isso também é uma constante em meteorologia. E a parte que, digamos, é absorvida, né, pela superfície do planeta é de 51%, sendo que 19% absorvida na atmosfera, enfim, de uma maneira geral. Bom, então o que se coloca? 70% dessas variações, ou seja, 70% daqueles 4%, digamos, a gente falou anteriormente, na transparência anterior, transparência é complicada, né? No slide anterior, transparência revela mais ou menos o nível da tecnologia aqui, né? Mas enfim. Então, 70% dos 4% que são. Não. Pô, tá vendo? Fiquei até emocionado. Mas cadê o resto? Então, seriam 2,8 watts por metro quadrado, né? Ou seja, o forçamento radiativo que o IPCC aponta, não sei se vocês se lembram lá atrás, era aqui de baixo, ó, de 0,12 watts por metro quadrado, a importância, né, do forçamento radiativo do Sol, dessa variação climática. Ou seja, o IPCC, nos seus cálculos, eles subestimam essa variação de energia que chega no topo da atmosfera. Então é mais alguma coisa que se aponta com relação a essa questão. Aquecimento ou esfriamento? Bom, a gente tem aí uma série de outras questões que também são levantadas. Por exemplo, em relação ao efeito ilha de calor urbano, temperatura nas cidades, né? Ou seja, as cidades cada vez mais avançam sobre as áreas florestadas, as áreas naturais, né? E alteram essas características, que alteram inclusive essas características térmicas, né, da superfície, aumentando então esse calor que a gente sente. Por exemplo, quando a gente está no asfalto, é um calor enorme; quando você chega num bosque próximo, é aquela coisa mais fresquinha, é fruto da evapotranspiração da floresta. Esses dois caras aí, Gordon e Landsberg, apontam que é um reflexo das alterações microclimáticas em decorrência das alterações da superfície urbana provocada pelo homem. Essa é uma outra questão que também nos causa, às vezes, aquela falsa impressão da questão: mudança climática, está muito calor. Está muito calor não por questões, eventualmente, das variações e aumento da temperatura de uma forma geral do planeta. Não, em função da modificação que a gente faz nas cidades. Então, essa sensação térmica, né, é que é potencializada por essas mudanças na superfície humana, chamado calor de origem antropogênica, também como poluição atmosférica, como a poluição atmosférica, né, também são fatores-chave, ou seja, contribuem não só à questão da alteração da superfície, como também a poluição. Agora, vem mais aí outros fazendo coro em relação à questão da mudança, do aquecimento ou do esfriamento, né? Esse professor, Don Eastbrook, emérito da Universidade do Washington Ocidental, ele coloca que todas as emissões do CO2 da humanidade, desde o início da Revolução Industrial, alteraram apenas em 0,008% da composição da atmosfera. Então, baseado nos seus estudos, ele mostra que o vapor d'água que forma as nuvens é responsável por mais de 95% do efeito estufa do planeta. Efetivamente, porque o vapor d'água, inclusive, é um gás de maior concentração
da atmosfera. E aí vem a questão política, Sérgio, que coloca como sendo o aquecimento global uma estratégia de grupos interessados em obter dinheiro e poder, ele chama no sistema ONU. Eu já digo que não é só no sistema ONU, né? Sérgio Mesquita, há pouco tempo, até botou uma reportagem no grupo mostrando diversos interesses aí que são conflitantes em relação à questão de você ter goela abaixo a questão do aquecimento, né? A mudança de tecnologias, principalmente, por exemplo, a questão da mudança de matriz para energias sustentáveis, para a questão do carro elétrico, enfim, todas essas substituições acabam contribuindo para esse jogo de poderes aí que facilitam. Além também da máfia de palestras, o que se tem de palestra aí, e palestrantes como eu, né? Vamos perder o ganha-pão. Esse é um gráfico icônico do IPCC, né? Aí vem o IPCC com a sua tropa de choque, né? Contrário à opinião do contrassenso, né? Colocando que aumentos da temperatura, ou seja, ele mostra que até 2007 a temperatura média chegou a 14,5%. Mais adiante a gente vai ter uma outra surpresa. Também que a cobertura, que o nível do mar também aumentou em 50 centímetros. E, consequentemente, a diminuição da cobertura de neve no planeta. Isso daí, inclusive, acaba que é um dos indicadores mais evidentes, né? A gente vê geleiras aí na Argentina, a gente vê coberturas na Groenlândia, que efetivamente estão diminuindo sensivelmente. Isso até nos faz tendenciar para um lado de aquecimento. Essa é a questão que também mostra que mesmo diante daqueles testemunhos que mostravam há 400 mil anos atrás a concentração de CO2, nada chegou a esse ponto como vem chegando, aí como foi esse gráfico do NOAA, né, do Instituto Oceanográfico dos Estados Unidos, mostrando a concentração de CO2 na atmosfera do planeta, né, chegando a ultrapassar os 400 ppm, né, chegando quase a 420 2001, por aí, mais ou menos. Agora, tem uma outra questão que se coloca, que as pessoas acabam querendo associar também ao aumento do aquecimento global, coisa que nada tem a ver, efetivamente, por incrível que pareça, que é a questão do El Niño. O El Niño, quer dizer, como a gente sabe, né, pela questão de área, né, o Oceano Pacífico é a região que mais recebe energia, né, do Sol do planeta. Então, essa energia acaba se concentrando aqui nessa área do Equador. O que acontece? Né? Em tempos normais, os ventos amisos de sudeste ou de nordeste, eles empurram, né, essa água quente na direção da Ásia, provocando a Ásia Índia, provocando as monções, né? E aí fica tudo normal, né? O negócio descarrega lá em cima dos indianos, né? Mata lá um monte de gente, mas essa seria a questão normal em relação ao aquecimento do Pacífico. Sem se saber ainda como, nem porquê, né, em determinadas épocas, né, essa temperatura aumenta de 0,5 grau e aí esses ventos amisos diminuem e não empurram mais, né, essa massa quente aqui na direção oeste. Ao contrário, pela própria rotação da Terra, né, ela se aproxima aqui do hemisfério americano. Esse desequilíbrio ele ocasiona chuvas, né, como a gente está vendo no sul, secas no nordeste, né, e, consequentemente, mais para o final do ano, a gente vai ver, já se espera frios assim, bastante significativos aqui na América do Norte. Né? Essa é a alteração que o El Niño provoca. Né? As ondas de calor em determinados pontos da Terra, né? Aqui já das monções, né?
de excesso de chuvas passa a seca, né? E aqui você tem a maior concentração de chuvas que chega também aqui ao a nossa região sul, né? Só para mostrar, só para ilustrar as intensidades do El Niño, né? De 2018 a 2019, você vê que pelos estudos, né? Aqui está a América, né? A América do Sul, eles são bastante pouco significativos, né? Já o El Niño de 2015 e 2016, ele já apresentou uma elevação bem maior. E aí a gente pode ver esquematizado os diversos El Niños, né? Nós temos aqui o El Niño de 2015 e 2016, como sendo o maior, e o nosso, que está começando agora, né? Que tende a ser, né, pela expectativa, um El Niño mais intenso aí, mais adiante. Isso depois a gente pode disponibilizar os slides aí para o pessoal que quiser. A temperatura média do planeta. Essa aqui é a grande questão, né? Eu até tinha falado com o Eduardo, que infelizmente não pôde estar presente, que é o nosso estatístico de plantão, com relação à questão de que a gente às vezes acha, poxa, está muito quente, mudanças climáticas. A temperatura média do planeta em 2021 foi de 14,7 graus. E a temperatura média é, digamos, a variável significativa para se colocar algum tipo de discussão em relação a essa questão de aquecimento. Porque você usa médias normais, ou seja, médias de séries de 30 anos. Então não é uma coisa de ontem para hoje, ou esse ano foi um ano mais quente do que o outro, não é bem por aí. Ocorre que o governo americano, e eu não consegui, fucei, mas não consegui descobrir de que fonte ele tirou, isso apareceu na imprensa, a Globo noticiou, o governo americano anunciou que a temperatura média do planeta chegou a 17,18 graus. O que é um negócio absurdo, né? Enfim. Então, isso aqui fica para os estatísticos de plantão, depois darem uma checada. Realmente, eu não consegui descobrir aí que história é essa. Mas o que se coloca como ameaçador diante do planeta, que é o aumento de 1,5 graus, que foi a meta estipulada pelo Acordo de Paris, na reunião que houve da Convenção Quadro das Mudanças Climáticas, se não me engano, COP25, se não me engano, em 2015, a gente então teria esse desafio de até 2040, se não se mantiverem, caso se mantiverem as emissões do jeito que estão, até 2040 a gente atingiria já esse aumento de 1,5 graus Celsius da temperatura planetária, o que causaria prejuízos enormes aí ao planeta. Aí nós vamos ver o outro lado, né? A concentração de CO2 e a agricultura, né? Quer dizer, além da disponibilidade de água e nutrientes, né, o que se coloca aqui, novos estudos colocam o potencial produtivo das culturas associadas de acordo com o aumento do CO2 atmosférico ou através do enriquecimento do CO2 em estufas, né? Isso daí é algo que vem apresentando através de diversos trabalhos, não só de agora, né, como esse de 2003, que eu fui buscar na minha discussão, que mostra exercícios de aumento em estufa controlada da concentração de CO2, chegando até a esse ponto aqui de, se não me engano, de 1.300, se não me engano. 300 seria a base, né, do experimento. Abaixo de 200 ppm a planta para, estagna. A partir de 2000 torna-se tóxico para a planta, né, para a cultura, e a partir de 4.000 para o ser humano. Aí a gente vê essa questão colocada em prática. Esse trabalho bastante interessante do Kimball e do Mitchell, através de estufa controlada, né, ou seja, as balas de CO2 aqui, toda a parte de regulagem, e aqui sensores e distribuidores,
sensores e distribuidores de gases, né, mostrando que em 1000 microlitros por litro, ou seja, em 1000 ppm, né, que a equivalência é 1 para 1, o aumento médio foi de 64% na produtividade de tomate. Eu achei interessante que eu fiz esse trabalho em 2010 e agora eu venho a trabalhar no instituto que tem um experimento com tomates em estufa, né, que seria bastante apropriado para a gente fazer pesquisas aí no pessoal do tomate. Então, um aumento médio de 64% na produtividade de tomate, com níveis normais de fertilização, ou seja, não muda a parte de água, irrigação, fertilização, apenas a concentração. A concentração de CO2 de 1.300 ppm aumentou o peso por fruta de 24%, quer dizer, também bastante significativa, né? Para essas condições, os meus autores observaram um acúmulo de 58% de matéria seca, o que significa que aumenta também o sequestro de carbono pela planta. Quer dizer, é uma proposta bastante interessante aí, que depois a gente encaminha aí para a diretoria de inovação. Quer dizer, tentar fazer um experimento nas estufas que a gente possui aí no tomate do Brasil. Então, os contrapontos em relação à agricultura, né? A alta concentração da atmosfera tende a favorecer o desenvolvimento das plantas. Perfeito, né? Isso todo mundo já sabe, em função da fotossíntese, quanto mais oferta de CO2, a planta absorve mais e promove as alterações de metabolismo, crescimento e processos fisiológicos. A questão é que também, decorrente desses impactos físicos, o aumento da temperatura pode ocasionar perdas de 7,4 bilhões em 2020. Isso foi um dado que foi estudado em função desse aumento de temperatura e os prejuízos para a agricultura. Da mesma forma, 5% das áreas agrícolas são irrigadas, 95% depende de chuva. E, consequentemente, com esse aumento de temperatura e a redução da disponibilidade de água, coloca-se em risco a grande produção agrícola que o país tem. Então, esses também são o outro lado da moeda. Além disso, a questão econômica trazida por esse aumento da questão de concentração de CO2, com o aquecimento das águas do Atlântico, maior número de furacões vem sendo observado no hemisfério norte. Até mesmo aqui no hemisfério sul também a ocorrência de ciclones. Diminuição das calotas polares e a diminuição do albedo, ou seja, se você aumenta a absorção de energia, ou seja, o albedo ele reflete, então, enquanto está refletindo está ótimo, mas se você tira o albedo, você expõe a terra absorve energia, você aumenta a temperatura. Inundações costeiras, com a questão do aumento do nível do mar, que também já está sendo comprovado. Os países insulares, como Tuvalu, que é uma ilha pequena, um país-ilha, né, eles estão já estudando formas de mudança da sua população, já sensível a essa questão do aumento do nível do mar. Por outro lado, a corrente do Atlântico também pode vir a ser alterada. A corrente do Atlântico, se alguém tem ela em mente, quer dizer, ela faz toda a circulação desde o Atlântico Sul até lá em cima, as altas latitudes do Atlântico Norte, levando calor para essas altas latitudes. Quem viu o filme O Dia Depois de Amanhã é mais ou menos aquilo ali, ou seja, essa corrente é interrompida, né? O calor deixa de chegar às altas latitudes, ocasionando, inclusive, distúrbios atmosféricos e uma nova glaciação. Aquele filme é bastante inteligente, bastante apropriado para se discutir essa questão climática. E os eventos extremos que a gente não deixa de, a cada chuva mais intensa, a gente já procura associar a essa questão da crise climática. A consultoria Deloitte, que é uma das Big Four, né, da auditoria no mundo, ela coloca como sendo um prejuízo no planeta de 178 trilhões em relação à questão das mudanças climáticas. E aí eu trouxe um artigo emblemático do Constanza,
com um grupo de cientistas, do qual faz parte uma colega pesquisadora, Mônica Grasso, lá da USP, que é bastante honroso, né, porque esse paper ele é um paper emblemático, que foi o primeiro estudo que se fez de exercício do valor da natureza e dos serviços ambientais, estimados em entre 16 e 54 trilhões por ano, né, com uma média de 33 trilhões. Com o pé no chão, o produto bruto mundial, né, seria então de 18 trilhões por ano. Ou seja, esses seriam os serviços e a importância da natureza para o planeta, que também não é nada de se jogar fora. Né? Bom, agora passando rapidamente já para o segundo ponto do nosso papo, para a gente depois procurar discutir um pouco melhor essas questões. Sustentabilidade também é outro tema que se debate bastante ultimamente, né? Mas ele vem desde a época de Malthus, né? Desde o século XVIII, em que Malthus, através de um estudo, até de certa forma pouco embasado, né? Porque na verdade ele pegou uma região da Inglaterra de população predominantemente rural e considerou, extrapolou para o planeta todo, né? Então ele disse o seguinte, que a produção agrícola ela cresce linearmente e a produção e o aumento populacional ele cresce exponencialmente. Então, em apenas alguns anos, né, algumas décadas, digamos assim, ele previa que haveria uma escassez de alimentos em função dessa disparidade entre produção de alimentos e população. A gente vê, quer dizer, isso é destacado, né, efetivamente, porque, como se diz, a regra malthusiana, né, foi usada para tudo, inclusive aqui mesmo em políticas da Belfan, na época da ditadura, foram feitas cirurgias de ligamento de trompas, enfim, esterilização em massa das populações mais carentes, em nome dessa teoria, digamos assim, que colocava a importância do controle populacional como sendo a última regra para se resolver aí a escassez no planeta. Em função, depois, o evolutivo de tantos impactos ambientais, como principalmente esse do desastre ecológico na Baía de Minamata, onde uma fábrica jogava mercúrio na Baía, o que aconteceu? Começou a acontecer que os pássaros vinham voando e vinham de cara para os prédios, né? Pum, batia de cara, mas o pessoal achava estranho, ou seja, perdiam completamente a noção. Comprovadamente, o mercúrio ele atua no sistema nervoso e, consequentemente, nos pássaros e depois também na cadeia alimentar para os peixes. Isso daí provocou a realização da Conferência de Estocolmo, em 72, que foi a primeira conferência sobre o meio ambiente. Essa conferência teve aspectos interessantíssimos. O professor Alceu Magnanini, pai de uma amiga de mestrado, estava presente, infelizmente já falecido. Ele dizia que o Delfim Neto, que era o nosso ministro da Fazenda na ocasião, ele andava pelos corredores da conferência dizendo assim, tragam a sua poluição para o Brasil. Ou seja, a coisa ficou meio esculhambada aí nessa... Mas foi um marco em relação à questão de reuniões ambientais. Logo a seguida, logo após, apareceu também um outro grupo nessa vertente malthusiana, através do Clube de Roma, publicado por Meadows e outros, chamado Os Limites do Crescimento, propondo crescimento, inclusive crescimento zero para a economia. Eles, através de computações, de projeções, gráficos, enfim, modelos, eles mostravam um crescimento exponencial da população e do capital industrial como ciclos positivos, que originariam logo a seguir ciclos negativos representados pelo esgotamento de recursos naturais, poluição ambiental e fome. Eles eram conhecidos como zeristas, que previam o esgotamento dos recursos naturais em 4 gerações. Quer dizer, já se passaram mais de 4 gerações e até agora os recursos naturais continuam aí, mas isso também foi um outro trabalho também seminal em relação a essa questão da discussão da sustentabilidade. Tivemos depois, nesse meio tempo,
a crise econômica global em função da atuação da OPEP, né, suspendendo a comercialização, buscando forçar o aumento de preço do petróleo. E só depois, em 80, é que o mundo volta a discutir a questão do desenvolvimento versus meio ambiente. Em 83, a Assembleia da ONU nomeou a primeira-ministra da Noruega, Gro Brundtland, para uma comissão no sentido de estudar, no sentido de estudar esse assunto. Então surgiu aí o relatório Brundtland, também conhecido como Nosso Futuro Comum, que trouxe, digamos assim, a primeira, praticamente, pelo menos a primeira considerada, né, pela academia, definição sobre a questão da sustentabilidade, né? Ou seja, através desse relatório ela procurava conciliar desenvolvimento e preservação do meio ambiente, né, trazendo esse primeiro conceito de desenvolvimento sustentável que determinou as discussões da nossa ECO 92, ou da Rio 92. O que dizia, todos já devem ter ouvido falar de alguma forma, que o desenvolvimento sustentável pode ser definido como a satisfação das necessidades da atual geração, sem comprometer a capacidade de satisfação das necessidades das gerações futuras. É muito bonitinho essa definição, né? É muito interessante. Realmente, que legal, vamos então preservar as necessidades das gerações futuras, fazendo regime, né? Buscando melhores relações com a natureza. Eu, nesse trabalho, também venho e discuto essa questão da sustentabilidade, que, na verdade, ela tem a ver com a questão do ecossistema, principalmente em relação à questão, não é só você chegar e dizer, não, vamos preservar. Não, você tem que ter uma capacidade de suporte de mudanças ligadas à biodiversidade e ao equilíbrio dinâmico desse ecossistema. Por exemplo, a relação predador-presa, né, o lince versus a lebre, né, um exemplo clássico também em estudos ambientais, mostram que no próprio ambiente, essa dinâmica do ecossistema, ela se autorregula, né? Ou seja, a população de predadores, ela diminui quando a população de presas é baixa, né? E aí, com relação à diminuição da população de predadores, a população de presas aumenta. E quando ela aumenta, a população de predadores também aumenta. E assim, sucessivamente, num ciclo de regulação que mostra, quer dizer, essa efetivamente é a importância do equilíbrio dinâmico dos ecossistemas que deve ser acrescentada a essa sustentabilidade. Uma coisa bem mais objetiva. A sustentabilidade ecológica que evita as consequências globais e locais dessa redução para a indústria de bens e serviços ambientais. Ou seja, quando você mexe nesse equilíbrio dinâmico, você mexe também na forma saudável do ambiente, né? Fugiu a palavra aqui agora, mas, ou seja, de forma que o ambiente fique mais ou menos saudável em função dessa conservação e dinamismo econômico. Aí vem acho que o pessoal do PT antigo lembra, né? Lixe Vieira, grande amigo meu. Hein? Bom, desculpa, foi mal, realmente. O PT, jovem há mais tempo, fica melhor. Lixe Vieira é um grande amigo, né? Professor nosso do mestrado, primeiro deputado verde. Né? Ele vinha no contraponto, né? Ele dizia, não, é muito ingênuo esse conceito de que vamos preservar para as futuras gerações. Quer dizer, na verdade, ignora a correlação de forças a nível internacional a favor dos industrializados, das relações desiguais de comércio internacional e do poder das multinacionais. Então, não é, essa questão fica muito bonitinha, muito emblemática como um jargão, mas na prática, né, a gente tem que mexer em coisas muito mais profundas em função dessa, se quisermos efetivamente atingir essa tal sustentabilidade. Essa é a questão clássica, né, da definição do que é sustentável, como sendo a interface entre o ecológico, o econômico e o social, que todos já estão bastante
cansados de saber. Muito obrigado. Quer dizer, eu acho que agora que começa a questão a ser apresentada melhor. Eu gostaria de ouvir algumas intervenções aí, pessoal que queira falar aí sobre alguma coisa. Rafael. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu me chamo Rafaela e integro no momento o PIC 23. Também tive a oportunidade e a honra de integrar o PIC 22, estou vendo meus colegas e orientadas e orientandos e orientadoras aqui. E é um prazer muito grande estar participando dessa rodada. Professor, você falou sobre essa questão, iniciando a questão da agricultura nas mudanças climáticas. Eu achei muito interessante porque a gente estuda, quando a gente estuda esses impactos das ações humanas sobre o meio ambiente, muitas vezes fica claro o impacto sobre a saúde humana. Né? E você falou sobre a agricultura, isso é muito bacana, que mostra que essas ações humanas, o aumento da temperatura decorrente dessas ações humanas, interfere muitas vezes na produtividade, como você mostrou, e também na qualidade, né, nutricional desse alimento. Isso, hoje, né, a gente pensando em segurança alimentar, quando a gente de quantidade e qualidade, isso é um agravante, né, essa questão climática, ela tem que estar muito sendo observada em relação à saúde. E também lembrar agora uma matéria recente que saiu até no Globo, falando sobre a malária, né, a curva da malária, ela tem se deslocado no mundo, né. Então, só para observar que essas mudanças climáticas, o agravamento dessas mudanças climáticas, né, ele gera muitas vezes impactos sobre a região. Então, hoje, se fala dos refugiados climáticos, né? Essas pessoas estão tendo que migrar dessas regiões, em função da desertificação ou de inundações, para outras regiões. E com isso, você acaba levando doenças, epidemias, coisas que não tinha naquela região, né? Em decorrência desse movimento migratório desses refugiados climáticos. Então, essa questão de saúde é muito interessante, a gente está abordando isso nesse trabalho do PIC, em relação às mudanças climáticas com a saúde. Mas eu ia te falar sobre, minha pergunta é sobre, relacionado ao mercado de carbono, né? A gente está vendo agora a Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou recentemente uma proposta, um projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono obrigatório no Brasil. Até então nós só tínhamos um mercado voluntário. E o Brasil já tem uma experiência no mercado voluntário, né, com a assinatura do protocolo de Kyoto. O Brasil foi voluntário, houve alguns projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo, mas não teve muito avanço também, né? O Brasil teve uma venda de crédito de carbono, foi conhecido que as empresas faziam isso, mas não decolou muito. E agora nós estamos entrando no mercado regulado, né? O projeto ele segue para a Câmara, né? Deve seguir antes da COP28, que vai acontecer em Dubai agora no final de novembro. A gente deve ter alguma notícia em novembro. Mas como é que você vê essa questão do mercado regulado? Porque tem muitos desafios, né? A questão da tributação, a questão de como é que isso vai ser um ativo financeiro para a empresa, esse título, esse crédito, ele vira um ativo para a empresa. O próprio agronegócio ficou de fora do mercado regulado, né? O agronegócio é o segundo maior agente emissor de gases de efeito de estufa, né? Só perde para o manejo florestal, a gente tem englobado desmatamento, né? Com 49%, o agropecuário com 25% das emissões. Nesses desafios, como é que você tem enxergado isso, né, no mercado obrigatório, no mercado regulado de carbono, a comercialização, e trazendo também para a nossa realidade, Maricá, né? Se Maricá está pensando em alguma coisa de ambiente de mercado, de voluntário, de títulos, de imposto verde, não sei, como é que isso está sendo visto aqui no município. Rafael, eu tive a oportunidade de participar desse processo todo, né? Desde o final da década de 90, meados da década de 90, né? Quando surgiu aí a questão do protocolo de Kyoto, a gente discutiu as bases. Eu, do lado do movimento ambientalista, eu buscava que as florestas em pé deveriam gerar crédito de carbono, e do lado dos tecnocratas prevalecia o entendimento da adicionalidade. O que prevaleceu no protocolo de Kyoto, escrito por um professor que chegou a ser meu orientador na USP, o professor Gilvan Meira Filho, prevaleceu a adicionalidade, ou seja, os projetos para crédito de carbono somente valeriam dentro das Nações Unidas se ele gerasse adicionalidade, ou seja, se você tivesse uma floresta que estava degradada, tinha uma data limite, se não me engano, não sei se era 98, alguma coisa assim, não me recordo agora,
mas que poderiam ser implantados projetos cuja linha de base seria sensivelmente alterada com projetos de geração de crédito de carbono. Agora, inclusive, já se discute através do RED que seja mantida as florestas, que as florestas em pé também gerem crédito de carbono. Então, essa já é um ganho positivo. Outra questão é que as normas rígidas, inclusive na minha tese eu mostro o caminho, né? Cheguei inclusive a fazer um projeto para submeter à ONU. As regras são muito rígidas, principalmente para a submissão, definições de linha de base, como também para o monitoramento. Por isso daí um pouco números, apenas o projeto Plantar, eu me lembro que eu cheguei a visitá-lo, que era você substituir a madeira que era usada do cerrado por florestas em pé. E aí veio o boom da plantação de eucaliptos, né? Que seriam, digamos assim, a forma sustentável de substituir o uso da madeira do cerrado das siderúrgicas de Minas. Chegando à questão do que foi, digamos, a explosão das discussões de sustentabilidade, de mudanças climáticas, essas coisas todas, no bojo veio as propostas de greenwash, que é o chamado lavagem verde, né, em relação a propagandas de cunho ambientalistas, que nós preservamos, nós temos crédito de carbono. Eu, na Rio Innovation, eu fui numa empresa de logística, querendo discutir essa questão, digamos, como a alteração da logística pode ser, para grandes empresas, pode gerar crédito de carbono. O sujeito chegou para mim e falou, não, a gente já tem esse projeto. Eu falei, que interessante, e o crédito de carbono vem de onde? Não, nós é que emitimos. Eu falei, vocês emitem crédito de carbono para os clientes? Essa foi a resposta. Então, para você ver como é que a questão do greenwash ela é bastante complexa. A vinda do mercado de carbono, a regulação e a vinda do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, SPCE. A vinda do SPCE, por algumas informações que eu tenho de colegas que estão lá, fizeram um rascunho desse projeto de lei, vai ser bastante interessante, ou seja, vai dar credibilidade, vai dar, digamos assim, segurança jurídica para que se possa, digamos, só para você ter uma ideia, as empresas que emitem mais de 10 mil toneladas de CO2 equivalentes para a atmosfera, elas serão obrigadas a apresentar um relatório para o Ministério da Ciência e Tecnologia para que possam justificar, né, essas suas emissões. As que emitem mais de 25 mil vão ter que comprar crédito de carbono. E aí, quer dizer, vamos ver como é que vai ficar essa regulação. Isso daí realmente vai ser importante. Com relação a Maricá, eu fiquei surpreso, até nós tivemos um projeto da Codemar, que veio até com uma ideia interessante, quer dizer, ela pegou uma área de Maricá, não lembro qual, e ali ela dividiu não chamou crédito de carbono, não, chamou de alguma coisa assim, Mumbuca verde, e dividiu, enfim. É uma iniciativa interessante, né? Mas, com certeza, dá uma certa, foge, né, a regra, digamos assim, de você fazer a regulação, né, de você efetivamente calcular quanto está sendo sequestrado e não simplesmente você dizendo, não, olha, o Mumbuca verde está valendo, acho que era R$100 e poucos, alguma coisa assim. Mas, enfim, eu acho que é louvável e também cabe aqui agora, também a nós, ao ICETIM, de repente, nos debruçarmos aí, após a regulação desse mercado, para ver o que a gente pode fazer, inclusive com a ajuda de vocês e do seu trabalho, que eu acredito muito que possa vir a trazer contribuições nessa área. Em relação a isso, bom dia, eu sou professora do IFE, me chamo Elaine. Em relação a essa questão do ICMS verde, né, a gente vai ter que, por exemplo, fazer um programa, né, na verdade, de educação ambiental, que Maricá não tem. Esse também é um dos gargalos para Maricá se tornar uma cidade resiliente, né? O prefeito já inscreveu Maricá desde 2017 no programa da ONU, né, de cidades resilientes, e faltam ações ambientais. Esse era o grande problema. Nós temos fundo, nós temos investimento público, né, nesse fundo ambiental, estamos tendo diferentes
processos acontecendo para melhorar a resiliência, agora essas audiências da SOMAR, etc., mas faltam ações ambientais. E, sobretudo, essa questão da educação ambiental. Trazer isso, né, que já a Agenda 21 de Maricá marcava como uma ausência. Isso é uma coisa importante. Mas eu ia te perguntar sobre a savanização da Amazônia. Né? A gente está assistindo assustado as imagens lá dos botos, né? Mais de 100 botos mortos, de repente. Né? Como você vê essa questão? Oi, Elaine, primeira questão. Eu acho que o que falta a Maricá é um esforço coordenado. Porque Maricá tem, inclusive logo quando eu vim para, acho que foi na primeira bolsa que eu tive aqui, eu fui buscar informações sobre a questão do ICMS verde e acabei descobrindo que Maricá já recebe ICMS verde, já tem todo o trabalho, todas as... Poderia receber mais se tivesse problema. Não, e veja, eu acho que essa que talvez seja a grande questão que impacta a questão ambiental. Não é só aqui em Maricá, não. Isso aí em todo lugar, Niterói, enfim, por onde é o Brasil inteiro, é a questão do personalismo. A questão ambiental, ela tem que ser multidisciplinar, não adianta. Tem que ser a Secretaria da Cidade Sustentável, o IFE, o ICETIM, Secretaria de Saúde, ou seja, tem que se montar um pool de governo para que se possam, digamos, levar adiante ações que são ações que envolvem todas as secretarias, quer dizer, não pode sair, não tem que ser protagonismo, tem que ser, aí começa a complicar, porque aí entra a questão política, vereador, prefeito, enfim, deputado, mas eu acho que a gente consegue chegar lá. A questão da... Uma secretaria do clima que resolveria, digamos... Niterói criou essa secretaria, só que também ficou na mão ali da panelinha, enfim. Mas a questão da savanização da Amazônia, na verdade, ela não tem a ver com essas secas de agora, não. As secas de agora são questões até que podem ser associadas a uma manifestação do El Niño. A savanização da Amazônia se dá do centro-oeste para cima, ou seja, sul da Amazônia. Ou seja, com o avanço da agricultura, do agronegócio, de uma maneira geral, da pecuária, né? Efetivamente, existem ameaças assim que chegam alguns cientistas a dizer que se chegar a um determinado ponto, né, seria irreversível, ou seja, a floresta não teria capacidade de recuperação. Enfim, são mais esses... Agora, eu acredito que esse governo, inclusive, vem trazendo, e até através desse governo, em eras passadas, é que se conseguiu preservar bastante, tem uma política ambiental muito interessante. Eu acho que agora conseguiram equacionar a manutenção da Marina no governo, né? E não simplesmente dar um telefonema e dizer tchau. Vamos lá, galera. E essa região com a pífera flamenga. Eu vi algumas do ECOP, esse é mediado. Está no mesmo plano. Com certeza. Bom dia a todos, sou o professor Jorge Montim, sou aqui pesquisador do ICETIM também, um dos orientandos aqui do PIC. Né? Não sou especialista na área, né, como temos aqui já diante de dois deles, né, mas eu estou observando que vai ter um evento semana que vem em Maricá, né, chamando a atenção justamente para a questão do desenvolvimento sustentável ligado à educação, despertar nos alunos, nos estudantes, nos jovens também, né, atenção para isso. Né, está ligado ao Plano Nacional de Educação 2024-2034, Política do Estado para garantir a educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental e sustentável. Então é um assunto de interesse de todos. Né? E eu tenho observado também um termo muito usado que é colonialismo de carbono. Né? Como eu não sou um especialista na área, acho que poderia ser uma boa oportunidade para você explicar um pouco mais para a gente, né, quais são os benefícios, o que significa exatamente isso, se traz mais benefícios ou prejuízos, enfim, para esse nosso mundo. Né, esse termo tem sido muito veiculado, esse assunto, em artigos, assim, né, enfim, uma linha geral assim, para a gente. Agora você me pegou, colonialismo de carbono, esse eu não ouvi falar. Isso foi um livro lançado recentemente que trata especificamente disso. Estou de olho em você. Não vai falar que eu vou falar muito, não.
Ele está naquele texto, Sérgio, que eu botei, que ele vai falando exatamente disso. Por exemplo, você tem uma empresa na Inglaterra que tem todos os selos de sustentabilidade, porque lá é só um escritório, mas a poluição está na Índia, está na China, e aí a empresa fala, não, eu não produzo CO2, mas o produto que ela vende, que é construído do outro lado, produz. Mas aí a empresa não tem nada com isso. Né? Então, o colonialismo está nisso, o norte transferindo para o sul global todas as questões de e usando o carbono por conta disso. E aí, só para reforçar o que você falou ali no final, o falecido Eduardo Campos tem uma frase interessantinha, né? Mas a frase é interessante até hoje, né? Sustentabilidade não é uma caixinha no governo, ela tem que estar em tudo que o governo faz. E aí, a questão da interdisciplinaridade, se não for interdisciplinar, você é uma caixinha que não vai resolver problema nenhum. Ou todo mundo faz ou ninguém faz. Eu acho que essa questão do colonialismo me passou desapercebida, principalmente porque aí eu já vejo um outro lado, ou seja, cada vez mais as empresas estão buscando enxergar não só, eu não produzo, olha, o produto seja produzido lá no meio da poluição da Índia ou aqui mesmo do Brasil, mas elas começam a enxergar a cadeia. Eu mesmo tenho uma proposta de certificação ambiental que envolve não só as atividades da empresa, como também a sua cadeia de fornecedores. E isso daí você fecha, aí não tem jeito. Então, se você certifica a empresa e a cadeia, não tem colonialismo ambiental aí. Agora, vamos ver até onde isso daí vai, digamos assim, passar pelo marketing verde, né? E simplesmente virar proposta de marketing, ou se de repente, por exemplo, esse nosso mercado de comércio e emissões vai conseguir resolver. Eu também não conheci esse termo colonialismo de mercado, mas eu vi que você demandou colonialismo de carbono. E é o seguinte, você abordou aqui, é um termo novo para a mesma coisa, que é exportar, os países ricos estão exportando os impactos do colapso das mudanças climáticas para países em desenvolvimento. Então, você abordou aqui, você vem falando. Esse é o que eles estão chamando agora de colonialismo de carbono. Um termo novo para um conceito antigo, né? Exportação dos impactos ambientais para um país em desenvolvimento. Bom dia a todos e todas. Ciro Torres, professor Ciro Torres, e agora diretor de inovação e científico. Muito prazer e muito orgulho. Meu parabéns, professor Sérgio, sua palestra nos traz informações muito boas e duas questões. Uma não ia perguntar não, mas quando entrou, eu acho que deve ser, como a companheira falou, esse novo termo para uma velha discussão. Logo na questão do crédito de carbono surgiu, né, sobre o direito dos países ricos a industrializar continuarem poluindo, e aí coloca um pouco essa, não, a gente está poluindo aqui porque a gente está mantendo a floresta em pé lá nos países menos desenvolvidos. E aí passa também por toda essa discussão do greenwashing, né? Que aí a gente vê essa discussão, como você falou, de uma empresa de logística, dizer que não, está tranquilo, nossa logística é verde. Por quê? Porque a gente provavelmente ele compra faz aquele investimento igual as locadoras de carro. Ele deve fazer uma parceria com, sei lá, com alguma organização. Ele deve fazer alguma parceria daquelas de compensação de crédito de carbono, né, como as locadoras. Pague R$2 a mais, você fica com a sua consciência tranquila, e ele deve fazer isso para os clientes. Não, seus quilômetros rodados estão compensados porque a gente contribui ali no projeto que é floresta. É a mesma lógica, né, você continuar poluindo o mundo estruturalmente, né, não tem nada de sustentável nisso, é só uma questão de dar essa imagem dele. Eu queria colocar um ponto lá no início, quando você coloca a discussão aquecimento ou resfriamento, né? E aí, claro, a gente tem toda essa discussão científica, técnico-científica, que esbarra numa discussão política, né? Que a gente vê os Estados Unidos por um lado, China
do ponto de vista, acho que, aí puxando a brasa para a questão política, para a disputa de poder, eu nas palestras e aulas de graduação, pós-graduação, tenho resolvido isso com mudanças climáticas e extremos climáticos. Então, não vou entrar na discussão, que eu não tenho nem capacidade técnica para, como você colocou, professor, do aquecimento, do resfriamento. Mas quando a gente pega dados, principalmente do pós-guerra, nitidamente essa questão do aumento das emissões de CO2 e o registro aí dos extremos climáticos, nessa mudança climática afetando as cidades, na questão do nível do mar, do retimento das calotas, e trazendo implicações práticas para a questão socioeconômica. Então, as pessoas mais vulneráveis, os excluídos climáticos, né? Hoje já se fala em racismo ambiental, excluídos climáticos, tem uma série de termos que têm sido cunhados, porque os efeitos estão aí, né? São visíveis desses extremos climáticos. Então, eu costumo usar sempre, para fugir aí de uma discussão técnica que eu não domino, mudanças climáticas versus extremos climáticos. Né? É uma solução quando eu falo com empresa ou com alunos. Mais alguém? Primeiramente, bom dia a todos. Para me convidar também. Vou ser mais breve. Meu nome é Kelly, sou lá do Passaporte Universitário e eu gosto muito de dentro desses espaços para fazer uma contextualização do porquê estamos aqui. Nós temos aqui estudantes de nutrição, enfermagem, pedagogia, psicologia. São diversos temas que não necessariamente versam sobre a palestra que foi apresentada para a gente. Mas na história da evolução humana, a gente tem dois aspectos para se interessar por algo. Ou a gente tem uma forte pressão social de convívio, por exemplo, fui criado por uma mãe professora e um pai professor. Então tem uma forte tendência a escolher algo voltado para essa área do educar, do cuidar, do zelo pelo outro. Ou experimentando novos espaços. Essas são as duas formas da gente conhecer, através de experimentação ou através de um convívio mais íntimo. Durante toda a palestra foi abordado temas que eu nunca ouvi falar na minha vida. Me envergonho por nunca ter estudado, estar com 28 anos, mas agradeço por estar dentro desse espaço hoje aqui, dentro da academia, dentro da universidade, e tendo a possibilidade de me interessar por isso. Então, muitas das vezes, para a gente que está aqui, que não somos de cursos afins, fica muito distante essa discussão. Mas absorva esse experimento, essa oportunidade de ouvir o professor Sérgio como uma experimentar algo novo para você testar. Se você tem a capilaridade junto com isso, se você tem uma como é que eu vou explicar agora, mas uma facilidade, né, ou um interesse, se desperta o interesse pelo que está sendo falado. Entendam todas as palestras que a gente participa com isso. E o Sérgio trouxe no começo algo muito importante, que é a popularização do conhecimento científico. E que pode ter passado desapercebido, porque foi na abertura da fala dele, né, junto com o outro professor que também fez, e nós, enquanto membros da academia, né, popularmente hoje chamados universitários, mas membros de uma academia, é para isso que nós estamos dentro da universidade, para aprender e, além do aprender, para disseminar essa aprendizagem, a sermos profissionais mais adequados, melhores do que os que nos formaram, sempre buscando a melhoria da nossa sociedade. Então, usem esse espaço como aprendizado para novos temas, para novas partes, e que se você for levar aqui, aí eu levaria mais 3 horas de fala, está tudo interligado com o que a gente faz, porque não existe nutrição se você não tem um espaço adequado para a produção do seu alimento. Não existe direito, né? Não existe direito se você não pega e regulamenta essas ações, igual agora essa questão da regulamentação do crédito de carbono. Então, tudo está interligado. Basta a gente ter esse estalo hoje e levar esse trabalho de casa, mais como o desenvolvimento e a expansão da ciência como bem comum da gente. E, né, informar que o ICETIM está aqui sempre de portas abertas, sempre esteve aqui, não conhecia, ou quem não conhece o ICETIM, eles têm esse projeto de iniciação científica, que é o PIC, que é maravilhoso, e abriu as portas para a gente hoje nesse Papo PIC. Então, professor, muito obrigado aí pelo espaço que deixou aí para os universitários, e espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa, ou algumas palavras já para depois ensinar em cima dessa pesquisa. Valeu, professor. Bom,
pessoal. Eu fui escolhida esse ano como agente de mobilização na região sudeste da campanha do CEMADEM Nacional, hashtag Aprender para Prevenir. O CEMADEM foi criado, né, depois daquele desastre terrível, né, a gente falou de eventos extremos, aquele desastre que acometeu a região serrana, Friburgo, Petrópolis, e foi criado então o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. E eles vêm fazendo ano a ano uma campanha que é a educação voltada para a prevenção e diminuição de riscos de desastres. Então, eu gostaria de fazer um pedido, né? Como mobilizadora, eu queria que, se vocês pudessem assinar um termo de autorização de uso de imagem, o ICETIM poderia inscrever essa ação como uma ação de mobilização, que é uma ação importante, falando de mudanças climáticas, falando de eventos extremos. E vocês mesmos podem fazer lá na faculdade de Vassouras, aqui mesmo na faculdade de Maricá, né? Enfim, vocês podem fazer nos diferentes grupos que vocês participam, outras ações, pode ser palestras, pode ser rodas de conversa, pode ser trilha, pode ser uma oficina. Então, a gente fazer e classificar o máximo de ações, escrever o máximo de ações para o Sudeste, né? Gente, se a gente for pensar, as duas regiões mais atingidas pelos desastres são região Sul e região Sudeste do país, né? E depois, agora com essa questão da desertificação, o Nordeste. Mas nós somos sempre a bola da vez, a cidade que é mais atingida de todas nos desastres é aqui na região Sudeste. Então, acho que a gente tem que trabalhar na perspectiva da educação voltada para a prevenção. Eu já faço isso há alguns anos no IFE, né, junto com a Defesa Civil. É um projeto que eu vou fazer até me aposentar. Eu gosto muito disso, acho que é uma demanda importante e vai ficar cada vez mais essencial esse papo. A gente não vai poder falar disso só de vez em quando. A gente vai ter que falar disso sempre, ficar retomando. E eu acho que a gente tem que avançar na perspectiva da resiliência, não só de ecossistemas, não só de pessoas, mas também da cidade. Como a nossa cidade está se preparando. Esse é um debate importante. Eu acho que a prefeitura está ligada nisso. E eu acho que nós, da academia, podemos contribuir muito. Nós somos vetores, né, de transmissão, de informação, de conhecimento. Então, eu queria muito que a gente pudesse escrever essa ação hoje, né, da palestra do Sérgio. Eu adorei. Obrigada, Sérgio. E obrigada, Icetim, também. Muito legal mesmo. Obrigada. Está gravando, aqui está gravando. Desculpa. Bom, a minha pergunta é a seguinte: eu sou estudante de veterinária, mas eu também sou fisioterapeuta, bióloga, e eu gosto muito do meio ambiente. E na aula, na faculdade, outro dia, eu tenho um professor que ele é biólogo com mestrado em veterinária. A gente estava conversando sobre os carros elétricos. O que acontece com o aumento do consumo, né, industrialização e as pessoas cada vez querem, vão cada hora trocando de carro e isso e aquilo. Mas para onde que vão essas baterias depois? Então, o que é pior? O carro a combustível, né, a gasolina, o álcool, a diesel, ou o carro elétrico? Qual que vai, porque a gente tem que pensar no futuro, não só no hoje. Qual que mais para frente vai prejudicar mais o meio ambiente? Tudo no geral. Olha, eu acho que a gente conhece pouco a esse respeito, mas com certeza os carros a combustíveis fósseis, eles causam um prejuízo bem maior. A questão dos carros elétricos está ligada à reciclagem dessas baterias, né? Por enquanto a questão central é o lítio, né? Então, enfim, enquanto tiver oferta de lítio, teremos carros elétricos. A reciclagem, esse é um lado que eu não domino, não sei se alguém aqui teria alguma... Então, eu acho que tem um ponto anterior a esse daí, que é a discussão sobre as saídas individuais. Não vai ser com o carro elétrico, ou o carro a hidrogênio, ou o nosso meio individual de transporte que a gente vai resolver a questão da sustentabilidade. Acho que a primeira saída é essa.
pensar em transporte coletivo, transporte público e privado, mas coletivo sempre. E aí eu acho porque aí escala toda a discussão sobre o uso do combustível. Se a gente puder usar trem, metrô, barco, coisas, ônibus até, né, articulados, LT, elétricos, a hidrogênio, né, que é uma discussão que a gente está tendo aqui no ICETIM. Eu acho que a primeira discussão é essa, né? A saída nunca vai ser individual. Até porque se a gente daqui no futuro tiver cada um com seu carro elétrico aqui, vão ter outros problemas. O abastecimento, né? O tráfego, o trânsito e todas as outras poluições que vamos causar com essas nossas saídas individuais. Eu acho que essa daí é o principal ponto. E a questão das tecnologias, né? Porque a gente tem que discutir também a ideia de a gente não comprar tecnologias prontas, né? Então você tem todo um pacote dos carros elétricos, bicicletas elétricas, das coisas elétricas, que vem pronto a partir de toda uma matriz de produção industrial e interesses de alguns países, né? Acho que também nessa discussão da inovação, da tecnologia para a sustentabilidade, a gente tem que estar discutindo as nossas inovações científicas e as tecnologias que a gente domina. A gente tem energia hidrelétrica, a gente tem energia sustentável à base de etanol, né, que é a tecnologia nossa, então tem outras saídas. Uma matriz sustentável de energia versus transporte coletivo e de massa. Eu acho que aí a gente vai para um caminho efetivamente sustentável, né? E aí eu queria complementar isso só com o que a professora falou no final, de que a gente vai ter que discutir cada vez mais a questão da sustentabilidade e a questão dos extremos climáticos e essa educação para a cidade resiliente, não só discutir como praticar. E essa é uma missão aqui do ICETIM. A gente justamente tentar desenvolver novas tecnologias para trazer para Maricá essa possibilidade de colocar em prática questões que envolvam a produção, a operação, o transporte sustentável com tecnologia que saia daqui. Os alunos e alunas que estão no passaporte universitário, no PIC, que serão os cientistas e, né, gente que vai estar trabalhando aqui nessas novas tecnologias sustentáveis. Bom dia, sou Renata, sou pesquisadora aqui do ICETIM, né, da Diretoria de Inovação Científica, e também atuo nessa área da sustentabilidade, né, junto com outros colegas aqui. E é importante ressaltar que essa questão ambiental, né, todo esse impacto ambiental que resulta nessa questão de degradação do meio ambiente, né, vem de todo um sistema que favorece essa destruição ambiental, que tem a ver também com a questão do trabalho. Então, para que a gente consiga manter esse sistema, que hoje é um sistema insustentável, né, que prejudica o meio ambiente, existe também uma relação muito forte com as questões da centralidade do trabalho, né, da exploração do trabalho. Então, a gente tem que trabalhar sempre esses três pilares, que são o econômico, social e o ambiental, para a gente falar também sobre essa questão de impacto ambiental. Então, se a gente não atuar nos outros pilares, né, relacionados à sustentabilidade, fica praticamente impossível. Aí torna-se o greenwash, isso tudo que a gente conhece, e que acaba não impactando nas questões ambientais e na preservação do meio ambiente. Então, ressaltar que é importante também. Todos os nossos projetos aqui no ICETIM, eles trabalham com essa questão da sustentabilidade sempre nesses três pilares, porque se a gente não atua também nessa questão social, né, que alimenta essa insustentabilidade, essa degradação também dos recursos naturais, a gente não consegue sair do lugar, e aí torna-se esse greenwash que a gente tanto fala. Então, quando a gente desenvolve um projeto que envolve produção, né, por exemplo, ônibus sustentável, produção de alimentos, vários outros projetos que a gente tem aqui no ICETIM, a gente busca também trabalhar essa questão da diminuição da produção, né, para que a gente consiga também diminuir a utilização desses recursos naturais e, consequentemente, também regularizar essa questão do trabalho, né, tudo que envolve essa questão da sustentabilidade. Então, a gente só falar de meio ambiente, impacto no meio ambiente, tratando as questões climáticas, né, não é o cerne da questão quando a gente fala sobre a sustentabilidade. Então, é sempre importante trabalhar também questões econômicas, sociais, para que a gente consiga, né, trazer um ambiente mais sustentável, né, nessa questão da produção, do mercado e tudo mais.
Perfeito, professor. Eu acho que essa questão do trabalho que você colocou é fundamental, principalmente à luz agora dessas novas tecnologias, né? Inteligência artificial, machine learning, enfim, isso tudo aí que vai efetivamente movimentar. A ideia que o professor colocou, professor Ciro, em relação à questão de privilegiar o transporte público, isso é fundamental. De repente, as cidades, por exemplo, como Maricá, aqui no centro deveria ser proibido o carro. Você só poderia se locomover através de bonde, de vermelhinho, de bicicleta, enfim, uma coisa mais concretamente sustentável. E principalmente também o que o professor Márcio Campos colocou no início, quer dizer, a importância de a gente levar a ciência nessa linha que a Renata colocou, você levar essa informação, não só a questão ambiental, mas a questão econômica, a questão social, você levar a ciência e tecnologia para a cidade, para o ensino municipal, não só para o ensino municipal, para as associações de moradores, enfim, procurar permear como um todo essa nossa sociedade de ciência e tecnologia, preparando ela, inclusive, para o pós-vir aí, nessa nova tecnologia que está chegando. Quem queria falar? Olá pessoal, bom dia. Meu nome é João. Estou um pouco nervoso aqui para falar com vocês, mas dá um microfone aqui. Eu sou do passaporte universitário também. Estou fazendo engenharia ambiental na Estácio. A gente está com um projeto, desenvolvendo um projeto na disciplina que é Engenharia, Sociedade e Sustentabilidade. E no meio da sustentabilidade que o senhor falou, eu senti um pouco assim da falta da gente falar um pouco sobre o descarte correto de resíduos, que gera também, né, como eu posso falar, uma concentração, né, significativa de CO2 também na atmosfera, que gera uma poluição só não no ar, mas na terra, então, que vem trazer consequências aí para o meio sustentável, para a sustentabilidade e em si para a população em geral e para o planeta. Tivemos aí alguns fatos de, no Brasil, tá vindo lixo de outros países, aí surgiu algumas matérias aí que a gente tem que mandar voltar para o país de origem. Então, eu acho que além da educação, além do desenvolvimento de projetos, e a gente só apresentar assim, vou colocar em pauta aqui no Boca Verde, além de chegar nas redes sociais e mostrar que tem um projeto no Boca Verde, chegar até a população residente no local, chegar dentro da casa das pessoas, entendeu? Eu acho que essa educação está faltando um pouco. A gente fala nas redes sociais, a gente comenta, sabe? A gente procura saber mais, mas tem aquela população que está em casa, que não chega até ela, que o descarte correto do seu resíduo vai te gerar tal benefício. Não chega até a escola, dentro da escola, para chegar para o filho daquela dona de casa, que olha, se você chegar em casa, você descartar corretamente, ou você ensinar o seu pai, a sua mãe, que é dessa forma que faz, isso aí vai gerar um benefício para você no futuro, entendeu? Então, dentro dessa disciplina que a gente está na faculdade, a gente elaborou um projeto realmente em cima disso. Esse projeto, eu acho que tem muito a ver com essa palestra aqui hoje. Eu acho que realmente essa educação ambiental, para dentro das escolas, dentro da casa das pessoas, chegar dentro da casa das pessoas, eu acho que está faltando um pouco. A gente desenvolve muitos projetos assim, legais, mas não chega a impactar dentro da casa da pessoa, que é onde tem mais geração de resíduos no caso, e a gente gera mais poluição. Com certeza. Eu acho que, inclusive, é o que a nossa colega aqui falou em relação à questão da educação ambiental. Como diz o poeta, o artista, a ciência tem que ir onde o povo está, né? Senão não adianta nada. Eu me chamo Elisete, sou do passaporte universitário, né? E sou aluna do serviço social, estou no 7º período. Participei do PIB 22, né? Do eixo sustentabilidade,
anos pesquisando, né, sobre a mudança da matriz energética dos ônibus, e então foi um desafio muito grande associar o serviço social à sustentabilidade. Tem muito a ver e tem pouca discussão sobre esse assunto, né? Porque a gente não pode falar de tecnologia, inovação e sustentabilidade sem pensar no social, como foi colocado aqui. E esse assunto de hoje é muito pertinente, porque, inclusive ontem, eu participei de um seminário e o meu tema era urbanização e meio ambiente. E então, a discussão foi muito em torno do direito da cidade, né? Que é um assunto que é pouco discutido. Outro assunto também é o racismo ambiental, como foi colocado aqui, né? Que afeta diretamente a desigualdade, né? Uma desigualdade muito grande que a gente tem no país. As pessoas que moram nos colchões, as pessoas ribeirinhas, os indígenas, quilombolas, né? Então, são assuntos pertinentes que a gente tem que discutir muito mais, porque você não pode discutir sustentabilidade sem discutir o social. O social é muito da presente. Então, eu acho que é uma boa forma da gente refletir, né? E trazer para as nossas discussões, associando mais essas questões, os problemas que nós temos na cidade, as discriminações que nós temos na cidade, a pobreza que tudo isso gera, né? Então, são discussões importantes que a gente tem que tratar justamente aqui nesse espaço, né? Tão importante para todos nós. Vai encerrar o professor Márcio, por favor. Nada como um bom acordo aberto. Então, eu vou. Não, o diretor, você é chefe. Isso é uma matéria que o professor falou ali, não se faz curso de nutrição, você é direito, né? Mas você deu um exemplo de nutrição. Quando eu estava na educação, eu dei um exemplo também em cima do curso de nutrição no PU, uma discussão que era mudar o modelo de produção do conhecimento para mudar o modelo de produção do sistema. Porque a gente faz essa discussão aqui e o modelo na escola for o mesmo, não vai mudar nada. E aí eu peguei um dado do PU, né? O curso de nutrição teve quase 70% de desistência num ano aí, porque os alunos bateram de cara com as aulas de química e biologia. Muita gente, muito tempo sem estudar. Eu dei aula de química quando eu estava fazendo universidade, mas hoje eu não sei mais nada. Então eu imagino que nem deu aula, nem passou por isso. E aí eu pego isso como exemplo e falo o seguinte, a aula de química, o cara não teria que ensinar a balancear uma equação do ácido sulfúrico misturado com alguma outra coisa. Ele teria que pegar a fórmula de um veneno agrícola humano e discutir essa fórmula combinada com a terra, combinada com a água, combinada, no que isso causa e no que isso... E aí você chama a atenção do aluno, mantém ele dentro do foco. E a mesma coisa na biologia, né? Mas isso requer uma discussão bem ampla e mudar toda a grade que já é prisão, né? Mudar toda as disciplinas que também é prisão do currículo, né? Mas é uma discussão ser feita já dentro da mudança do modelo de produção do conhecimento. E isso vai do fundamental ao universitário. O universitário também tem que ser mexido. Posso encerrar?